Por que fatorial de 0 é igual a 1? Como explicar para o aluno de forma a convencê-lo? Isso é uma coisa válida. Vale a pena parar um pouco para pensar nessas coisas. A elevado a 0, fatorial de 0, as coisas. São certas operações que, em princípio, não têm significado. O que é A elevado a N? A elevado a N é o produto de N fatores iguais a A. O que é A igual a A elevado a 0? É o produto de 0 fatores iguais a A. O que é um produto de 0 fatores? Então, a definição de A elevado a N não se aplica a A elevado a 0. Então, é preciso atribuir um significado a A elevado a 0, a fim de que as contas possam ser feitas, as manipulações algébricas possam ser feitas de maneira desembaraçada. E a maneira mais simples é dizer que quando A é diferente de 0, A elevado a 0 deve ser igual a 1. Tem que ser A diferente de 0. Se A for igual a 0, aí surge a controvérsia. O que é 0 elevado a 0? Em certas situações, eu chego já no fatorial, em certas situações convém dizer que 0 elevado a 0 é igual a 1. Convém por quê? Porque certas fórmulas que eram válidas somente para A diferente de 0, se você puser que 0 elevado a 0 é igual a 1, essas fórmulas passam a valer também para A igual a 0. Então, mas de um modo geral, do ponto de vista da análise matemática, 0 elevado a 0 é uma expressão indeterminada, no sentido de que quando você tem x elevado a y e você faz o x tender para 0 e o y tender para 0, o x elevado a y pode tender para qualquer coisa, depende da maneira como o x tende para 0 e como o y tende para 0. Mesma coisa é o fatorial. Por que fatorial de 0 é igual a 1? Porque é conveniente. Fatorial de 0, em princípio, não tem significado. Porque fatorial de n é o produto em 1 vezes 2 vezes 3 vezes n. Fatorial de 0 não tem significado a priori. Então, a gente estende o conceito de fatorial dizendo que fatorial de 0 é igual a 1. Do mesmo modo, como não existe o significado de fatorial de raiz de 2. O que é fatorial de raiz de 2? Não existe. Mas existe uma função chamada função gama em matemática, que a gente estuda em cálculo, que é uma extensão para todos os números reais da noção de fatorial. Na verdade, gama de x não é o fatorial de x, é o fatorial de x menos 1, mas não tem muita importância. Quer dizer, em suma, quando a gente tem uma expressão matemática que é definida de uma certa maneira, a gente pode, conforme a conveniência, estender o significado dessa expressão matemática para números que não são originalmente incluídos na definição. Só complementando, no caso específico do fatorial, a principal razão é fazer com que as fórmulas das combinações simples funcionem. Você tem combinação de n 0 a 0, combinação de n a n, vai aparecer um zero fatorial se você usar a fórmula que vale para os casos em que o k está entre 1 e n menos 1. Então, é interessante que você possa também usar a mesma expressão nesses casos extremos, e aí tem que definir zero fatorial como sendo 1. Agora, essas extensões podem ser feitas porque elas não envolvem, daí não resultam contradições. Agora, 1 dividido por 0 não tem como. Se você define A sobre B como sendo o número C que é multiplicado por B dá A, não tem como botar 1 dividido por 0 é igual a x, x vezes 0 é igual a 1, isso não existe.